Olá, meus amigos. Estamos na nossa aula de Direito Constitucional. Vimos na última aula a teoria dos poderes implícitos e a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Hoje nós iremos analisar então a estrutura da Constituição. E aí veremos então o preâmbulo e o ato das disposições constitucionais transitórias, também conhecido aí por ADCT. Então vamos lá. A estrutura da Constituição, então, ela se dá com o preâmbulo, depois nós temos o corpo da Constituição, que vai do seu artigo 1º ao artigo 250, e depois temos o ADCT, aí do artigo 1º até o artigo 114. Então, no preâmbulo, a esquematização dele, ele se dá, aliás, a Constituição, a estrutura toda da Constituição, ela se dá, então, com o preâmbulo, com 9 títulos, onde está então ali o seu corpo, e depois o ADCT. Dessa forma, nós temos aí no preâmbulo escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, diante disso, que está elencado aí no preâmbulo, tem-se a pergunta: qual seria então a natureza jurídica do preâmbulo? Ele tem relevância jurídica? Ele é importante? Sim ou não? Nós temos, então, 3 posições que a doutrina vai apresentar, então, diante disso. Segundo Jorge Miranda, as posições seriam, primeiro, a tese da irrelevância jurídica, ou seja, o preâmbulo, ele situa-se no domínio da política, ele não tem nenhuma relevância jurídica. A segunda tese seria da plena eficácia, ou seja, ela tem, então, a mesma eficácia das normas constitucionais. Então, o preâmbulo tem a mesma eficácia de todas as demais normas que estão inseridas na Constituição, porém, não de forma articulada. E depois a terceira tese é a da relevância jurídica indireta, ou seja, seria um ponto intermediário. Então, muito embora ele participe das características ali da Constituição, ele não deve ser confundido com aquilo que é articulado, tá? Então seria um contraponto aí, um meio termo entre os dois. Já o Jorge Miranda, ele vai dizer que proclamação mais ou menos solene, mais ou menos significante, anteposta ao articulado constitucional, então anterior àquilo que está articulado na Constituição. Não é componente necessário de qualquer Constituição, mas tão somente um elemento natural das Constituições, feitas em momentos de ruptura histórica ou de grande transformação político-social. Então ele vai dizer que o preâmbulo ele vai então estar anteposto às normas ali, de forma que esse elemento ele geralmente é feito quando há então uma ruptura com o momento histórico ali nas constituições, principalmente no que se refere ali político-social. E assim ele vai dizer que então o preâmbulo ele não cria nem direitos e nem obrigações. Tá? Então não cria nem direitos e nem deveres. Então não seria possível uma inconstitucionalidade quando se violasse então o preâmbulo. Não seria possível ser declarado inconstitucional uma violação do preâmbulo. E aí o ministro Carlos Veloso, num relator da ADI 2076, ele vai concluir que o preâmbulo ele não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política. Então ele vai refletir, segundo aí o ministro Carlos Veloso, ele vai refletir uma posição ideológica. Então ele não tem relevância jurídica, tá? Ele simplesmente retrata ali uma ideologia. Que ideologia? Uma ideologia política diante do momento histórico de determinada sociedade. Não tem, então, relevância jurídica. Ele contém, de regra, proclamação ou exortação no sentido de que os princípios eles estejam inscritos ali na própria carta. Então, os princípios, então muitas vezes o preâmbulo ele vai elencar, apresentar alguns princípios.
E esses princípios, quando inscritos ali na própria Constituição, eles sim seriam de reprodução obrigatória. Então seria essa aí a diferença. Então, adotando a tese da irrelevância jurídica, o preâmbulo ele não é norma de reprodução. Tá? Nós vimos então que tem as 3 teses, mas a mais aceita aí é que o preâmbulo então ele não apresenta relevância jurídica. Então seria a tese da irrelevância jurídica. E assim, os Estados membros então não seriam obrigados aí a reproduzir o preâmbulo em suas constituições. E agora, diante do que nós lemos no preâmbulo, nós vimos que a Constituição é promulgada sob a proteção de Deus. Nesse sentido, essa invocação de Deus no preâmbulo, ela seria também uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, na lei federal, na lei orgânica do Distrito Federal, dos municípios. Então, essa promulgação ali sob a proteção de Deus, isso vai enfraquecer o nosso Estado laico, a essa laicidade do Estado? A doutrina entende que não, tá? Mesmo sendo hoje o Brasil um Estado, uma nação, um Estado laico, esse fato de ter sido promulgada a Constituição sob a proteção de Deus, não retira a laicidade do Estado. Veremos o porquê. Então, desde o advento da República, lá em 1890, houve essa separação total entre o Estado e a Igreja. Então, o Brasil passa a ser um Estado, então, não confessional, leigo, laico. Então, não existe uma religião oficial. Porém, laicidade é diferente do termo laicismo. Laicidade significa essa neutralidade em relação à religião. Não tem, então, uma religião oficial. Laicismo seria uma atitude de intolerância, uma hostilidade diante das diversas religiões. Então, existe essa diversidade. Então, a laicidade é uma marca da República Federativa do Brasil. Laicismo não. Tá? Então, tem essa distinção. Todas as constituições, exceto a de 1891 e a de 1937, elas vão invocar, então, a proteção de Deus. Então isso vai exprimir o símbolo de religiosidade, não necessariamente o Estado como tendo uma religião oficial. Essa realidade ela vai se repetir em todos os locais e principalmente aí também nas constituições estaduais, com exceção do Acre. O Acre não reproduziu isso. E aí essa omissão acabou sendo até objeto de questionamento no STF, por meio de uma ação onde então questionava-se isso. Essa obrigatoriedade de também na Constituição do Acre estar sendo promulgada ali sob a proteção de Deus. E aí o STF ele estabeleceu e declarou a irrelevância então jurídica do preâmbulo nos termos que nós mencionamos ali anteriormente. Essa proteção de Deus ela não é norma de reprodução então obrigatória. Porém, o STF também confirmou que, por sua vez, a invocação de Deus ela não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro, porque isso, diante lá do artigo 5º da Constituição, declara que é inviolável a liberdade de consciência, de crença e assim por diante. Fundamentado nisso, baseado nisso, foi declarado então que isso não enfraquece essa liberdade e, consequentemente, a laicidade do Estado. Então, não pode ninguém ser privado então dos seus direitos de crença religiosa, de convicção filosófica ou política e assim por diante, tá? Então, mesmo diante de tudo que está previsto ali no artigo 5º, declarou-se então que essa proteção de Deus não retiraria a laicidade do Estado. E aí nós temos também o artigo 19 da Constituição, inciso 1, que vai determinar que, tendo em vista a inexistência de religião oficial sendo vedado à União, Estados, Distrito Federal e Município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou de aliança. Então isso é vedado. Ressalvado na forma da lei, então tem uma exceção, a colaboração de interesse público. Então existe uma exceção em relação a essa não interferência ali, ou essa parceria, esse incentivo ali do Estado, quando houver então colaboração de interesse público. No Brasil houve isso em relação à vinda do Papa, o Papa Bento XVI, quando veio em São Paulo, foi decretado então ponto facultativo aos servidores municipais de São Paulo, tendo em vista então o interesse, a colaboração ali de interesse público. Então já foi algumas situações que houve então essa colaboração
tendo em vista o interesse público. José Afonso da Silva, ele vai fazer uma crítica no sentido de que um Estado leigo ou laico não deveria invocar Deus em sua Constituição. Então ele faz essa crítica, que o Estado laico não deveria mencionar Deus na sua Constituição. Mas é um sentimento, isso se dá por esse sentimento religioso do povo brasileiro. Nós estudamos aí a história da Constituição e nós vimos que isso está impregnado na história do Brasil. E aí não se impõe, então, tendo essa convicção, esse sentimento religioso, nós temos isso como muito importante. Isso não quer dizer necessariamente que o Estado tenha uma religião ou uma preferência religiosa. Tá? Então é um sentimento, é mais um sentimento religioso da própria sociedade, ou seja, do próprio povo, aquele que é o detentor do poder, o legítimo detentor do poder. Então, porém, se para os religiosos seria muito bom, adequado colocar esse sentimento, essa religiosidade, a proteção de Deus, para quem é ateu, para quem não acredita, isso é indiferente, se torna indiferente. Então, por isso, permite-se, então, nós termos aí na nossa Constituição dessa forma. Tá? Então, expressa mais um sentimento popular do poder constituinte que realizou, então, que elaborou a Constituição. Admite-se ainda que, sob forma de disciplina, então, essa crítica aí, diante de ter aí a promulgação sob a proteção de Deus, tem-se algumas críticas na doutrina, isso chegou até a ser discutido também em outros momentos, de outra forma, quando foi se admitido, então, o ensino religioso nas escolas de forma facultativa. E aí teve até várias discussões a respeito disso, né? E hoje é permitido, então, o ensino religioso, desde que seja de forma facultativa. Admite-se, então, que o casamento religioso ele produza efeitos civis, conforme prevê a Constituição no seu artigo 226, e assim temos alguns outros exemplos onde acaba tendo assim uma certa possibilidade da religião colaborar, na verdade, nos interesses aí do Estado. Então, Daniel Sarmento ele vai estabelecer que Estado laico não significa Estado ateu, pois o ateísmo ele também não deixa de ser uma concepção religiosa. O Estado laico é aquele que mantém uma postura de neutralidade e independência em relação às religiões, às concepções religiosas, em respeito ao pluralismo, então, esse pluralismo de ideias, de crenças que vai existir na sociedade. Então, veja, não é o Estado laico necessariamente o Estado ateu, é a neutralidade e essa relação de independência que há. Então, esse posicionamento, ele não se confunde, então, o Estado laico com o Estado ateu. Tá? Nós temos aí uma DPF nesse sentido, onde vai tratar lá da anencefalia, que o Brasil é um Estado secular tolerante, o Estado ele não é religioso, tampouco ele também é ateu, e assim por diante. O Estado ele é, então, neutro, ele deve manter uma neutralidade. Paixões religiosas de qualquer paixão religiosa, de toda ordem que seja, ela tem que ser colocada sempre à parte quando vai ser conduzido um Estado, uma nação, no nosso caso, o Brasil. Tá? Então as razões religiosas, elas vão ser válidas, elas são importantes na esfera particular. Cada indivíduo ele tem essa liberdade, ele tem essa possibilidade, é um direito constitucional, uma garantia constitucional, mas isso não pode ser fundamento aí dos órgãos estatais, dos atos estatais. Então o preâmbulo ele não tem relevância jurídica, ele não tem força normativa, ele não cria direito, ele não cria deveres, então ele não tem força obrigatória, ele é uma orientação, ele é um norte ali, ele serve como norte, como uma orientação interpretativa ali das normas constitucionais. Ele auxilia então, tá? E essa invocação da divindade não é uma reprodução obrigatória. As constituições estaduais, as leis orgânicas, elas não precisam necessariamente reproduzir então dessa forma, tá? O Brasil permanece então Estado leigo, ou laico, ou ainda não confessional. Esses três termos são utilizados. Lembrando que o Estado laico não significa, então, Estado ateu. Seria isso em relação ao preâmbulo. Vamos lá em relação ao ato das disposições constitucionais transitórias. Que vem a ser isso? Essas disposições constitucionais, elas são encontradas em todas as constituições brasileiras anteriores que nós tivemos, exceto a de 1824. E aí na de 1891, 1934 e 1946, assim como atualmente na de 88, ela vai ser um texto bem destacado, tá? E aí possui, na primeira de 1891, 8 artigos, na outra de 34, 26,
na de 46, 36 artigos. Na de 1988, a nossa atual, o texto tinha 70 artigos. E aí depois, né, com o passar do tempo, por meio das reformas constitucionais, ele está aí com 114, então, atos. Os textos autoritários, essas disposições nos textos das cartas autoritárias lá que nós vimos, nós analisamos a de 37, 67 e emenda 69, emenda 1 de 69, elas foram apresentadas em conjunto, ou seja, tudo no mesmo título, tá? Com as disposições finais ou disposições gerais. E aí, a técnica redacional de se iniciar uma nova numeração de artigos, bem como a inexistência de divisão de títulos, capítulos, seções ou subseções. Então, outra característica que nós temos é essa técnica redacional, que vai se iniciar com uma nova numeração separada do corpo ali da Constituição, e não existe, então, no ADCT, essa divisão, porque no corpo da Constituição, das normas constitucionais, nós temos dividido em títulos, em capítulos, no ADCT não tem, tá? Essa divisão. E aí os temas são tratados indistintamente, então não tem essa preocupação com ordem, com unidade, com a sistematização, tá? Não tem essa preocupação o ADCT. E aí o traço ele se aproxima às normas heterogêneas, então o que vai aproximar essas normas é a temporariedade e a transitoriedade. Esse é o principal elemento ali, o que marca então isso, a transitoriedade e temporariedade, tá? Qual que é a finalidade do ADCT? Essas normas então constitucionais transitórias. Estabelecer regras de transição. Exatamente esse é o ponto. Estabelecer regras de transição entre o ordenamento jurídico novo, né, entre o antigo ordenamento jurídico e o novo ordenamento jurídico. Fazer então essa transição entre um e outro. Então vai procurar neutralizar os efeitos nocivos que possa haver entre o antigo ordenamento e o novo. E aí, em regras de igual hierarquia, ou seja, entre a Constituição velha e a Constituição antiga, e também hierarquia diversa, uma Constituição nova e também as leis ordinárias, as ordens ali ordinárias já, a legislação ordinária já eventualmente existente, tá? Então essa transição aí, essa relação. Constituições vinculadas às transformações profundas, onde há então, em constituições, transformações que são profundas, de ordem social, política e econômica, onde existe uma grande transformação, elas não se preocupam com a inclusão de normas ou disposições transitórias, tá? Essas constituições, então, que têm profundas alterações, profundas mudanças, elas não se preocupam com a DCT. Constituições revolucionárias que vão demolir, que vai substituir todos os fundamentos do antigo regime, da lei anterior, elas não se interessam, então, por essa acomodação, por essa transição entre o direito antigo e entre o direito novo, tá? Eles não têm essa preocupação. O ADCT ele se classifica, ele tem a sua classificação, nós temos aí duas classificações, a primeira do Raul Machado Horta, que ele vai trazer a classificação como normas exauridas, ou seja, aquelas que já desapareceram em virtude da realização da condição ou do ato. Então, se uma ADCT ele previa determinado ato e aquilo já foi realizado, então ela é uma norma exaurida. E aí tem esse exemplo para o artigo 1º, o artigo 4º e alguns outros. Depois nós temos normas dependentes de legislação e de execução. Aquelas que apresentam, então, uma dependência de uma outra lei para poder realmente se efetivar. Depois nós temos as normas dotadas de duração temporária expressa. Nós tivemos lá como exemplo o artigo 40 da Constituição, que ele mantinha lá, do ADCT, aliás, que ele mantinha por 25 anos, a partir da promulgação da Constituição, a Zona Franca de Manaus. E aí, esse prazo, prazo esse que foi acrescido de 10 anos, diante da Emenda Constitucional 42 de 2003, nos termos do artigo 92 do ADCT. Então vejam, tinha uma norma que previa então a duração de um determinado, no caso aqui seria a Zona Franca de Manaus, ela manteria então por 25 anos ali, e aí criou-se então, elaborou-se uma nova lei já de caráter temporário, ou seja, acrescendo então alguns anos a mais para que pudesse ser ali feito essa, para que pudessem manter ali a Zona Franca de Manaus. Então, ou seja,
ela, quando ela é elaborada, esse ADCT, ele já tem ali uma previsão expressa da sua temporalidade. Seria essa a terceira classificação, normas dotadas de duração temporária expressa. Já está expresso ali no texto qual será a sua duração. Depois nós temos a norma de recepção, temos lá como exemplo o artigo 34, parágrafo 5º. Temos as normas sobre benefícios e direitos, que vai então assegurar alguns direitos. E temos as normas com prazos constitucionais ultrapassados. Então, são exemplos aí, são as classificações que são feitas diante aí do ADCT, desses atos de disposições constitucionais transitórias. Um exemplo aí desses prazos constitucionais ultrapassados, nós temos ali na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que tinha uma previsão, estabelecia um prazo, e aí não foi cumprido, e aí precisou então rever esse prazo. E aí o professor Barroso, ele identifica outras 3 categorias. Ele vai classificá-las então em disposições transitórias propriamente ditas, ou seja, são aquelas que regulam o modo transitório determinadas relações, estando sujeitas à condição resolutiva ou a termo. E aí temos o artigo 10º do ADCT. Temos as disposições de efeitos instantâneos e definitivos. Elas não aguardam, então, uma condição ou um termo. Então, esse é o segunda classificação, segundo o professor Barroso. Efeitos instantâneos ou definitivos. Depois nós temos as disposições de efeitos diferidos. São aquelas que sustam a operatividade da norma constitucional por um prazo determinado ou até a ocorrência de um determinado evento. Então, são algumas classificações que a doutrina faz, tendo em vista, então, toda essa complexidade aí dos atos das disposições constitucionais transitórias. Daí, temos aí, continuando, o exaurimento das normas do ADCT e o seu desvirtuamento. Então, quando que vai se exaurir uma norma? Essas normas aí, esses atos, então, essas disposições transitórias, elas vão exercer um papel de buscar ali acomodação e também a transição do ordenamento jurídico. Então, esse é o papel, acomodar e fazer, então, essa transição diante, então, da nova ordem constitucional que surge, buscando ali essa relação entre o sistema anterior. Então, muitas vezes, por sua natureza ali ser diante da sua eficácia, pela natureza que apresenta então a norma, o ADCT, diante dessa sua eficácia temporária, haja vista que ela é transitória, então tem esse caráter transitório, após reproduzir o seu efeito, ou diante desse advento da condição, ou do termo ali que vai ser estabelecido, esgotaria-se então, vai se esgotar toda essa eficácia exaurida. Ou seja, quando essa eficácia ela está prevista, essa temporalidade, após essa previsão de temporalidade, produzem-se os efeitos ali que eram esperados, a partir desse momento que se produziu o efeito que se esperava desse ato transitório, pronto, a norma está exaurida. Seria então uma norma exaurida, ou seja, ela não tem mais eficácia, sua eficácia já foi exaurida, já atingiu ali o seu objetivo. E aí José Afonso da Silva vai dizer que essa norma não é mais uma norma jurídica a partir do momento que ela foi exaurida, mas uma proposição sintática. Ela apresenta então a partir de então um valor meramente histórico, ou seja, não teria mais efetividade. E aí o Raul Machado Horta ele vai concluir que uma norma permanente nas disposições transitórias, ela é norma anômala, ou seja, uma norma estranha, já não teria mais necessidade ali de estar ali naquele ordenamento, tá? Porque ela já cumpriu então ali o seu objetivo. Essa sistemática, ela vem sendo então aí desvirtuada pelo Constituinte reformador. Por várias vezes ele vai introduzir uma emenda ao ADCT. Então as normas permanentes, sem qualquer direito, qualquer conteúdo ali de direito interporal e sem qualquer conexão com o momento de transição. E aí, por exemplo, ele apresenta aqui o artigo 96, que de modo inconstitucional convalidou a criação de municípios, violando então alguns dispositivos. Então veja, essas normas exauridas, muitas vezes já são exauridas, elas acabam sendo reformadas, elas acabam sofrendo ali algumas alterações, e aí isso acaba muitas vezes violando então o próprio texto ali constitucional, como ocorreu aqui no artigo 96, então, tá? Ele cita como exemplo isso, que é desvirtuado ali o verdadeiro objetivo, a verdadeira finalidade
do ato então até então que havia sido elaborado. E aí acaba havendo então por meio de uma emenda constitucional desvirtuando aí a finalidade ali da norma. E qual seria então a natureza jurídica daí do ADCT diante disso? A natureza jurídica, ela é de norma constitucional, tá? Então o ADCT, ele tem esse caráter, tem a natureza então jurídica de norma constitucional. Então, ela pode apresentar ali uma determinada regra, o ADCT pode apresentar uma regra e ele mesmo pode estabelecer a exceção, assim como se dá nas normas constitucionais. Em virtude então dessa natureza constitucional, as alterações das normas de ADCT ou o acréscimo de novas regras dependerão sempre então do poder constituinte derivado reformador, ou seja, sempre só poderão ser alteradas por meio de emenda constitucional, assim como a própria Constituição. Volto a frisar, ela tem natureza então de norma constitucional, tá bom? Então só pode ser alterado por meio do poder constituinte derivado reformador que se dá através das emendas constitucionais. Lógico que sempre observando ali os poderes de reforma. E aí o ADCT ele vai servir também de parâmetro ou paradigma de confronto quando há então análise de constitucionalidade de alguns atos normativos, o ADCT também ele serve de parâmetro, também de paradigma. As disposições, tudo aquilo que está no ADCT, eles estão imunes ao poder de reforma? Então vejam, eles podem, como nós vimos, sofrer alterações por meio de emenda. E se a norma já tiver se exaurido, como eu mencionei anteriormente, se a norma ela já tiver sido alcançada ali o seu objetivo? Não parece, na verdade, segundo a doutrina, ser razoável eu modificar algo que já cumpriu ali a sua finalidade, o seu objetivo, tá? Não seria adequado, segundo então a doutrina, mesmo diante aí da possibilidade disso ser feito pelo poder constituinte originário. Aliás, reformador. Por outro lado, diversamente, caso essa lei, esse ato ali da disposição, se essa norma ela não tenha se exaurido, ela não tenha sido realizada ainda, então seria possível realizar então as alterações, desde que observados os princípios ali intangíveis e os limites que se dão ao poder de reforma, tá? Então a doutrina entende dessa forma, que se a lei ela não foi exaurida, ela poderia então sofrer ali as devidas alterações. Mesmo ela tendo esse caráter de transitoriedade, de temporalidade, ela poderia ser reformada, poderia ser alterada, desde que ela não tenha sido ainda exaurida. E aí temos alguns exemplos aqui onde houve isso, tá? Temos alguns exemplos de quando não é possível isso, aí dá para a gente acompanhar ali pelo material. Nós temos então a corte, decisão da corte onde vai admitir e ver essa possibilidade então dessa alteração. Nós temos lá uma data do plebiscito em 1993, que era marcada a data do plebiscito, e esse plebiscito foi alterado, ou seja, já havia uma ADCT prevendo uma determinada data para o plebiscito. Ela já tinha esse caráter então de temporariedade, de transitoriedade. E aí precisou ser alterado isso para que o plebiscito fosse realizado numa nova data. Ou seja, ela não tinha se exaurido ainda, não tinha atingido o seu objetivo. E aí fizeram essa alteração por meio de uma emenda constitucional. E aí então o ministro, na época, Moreira Alves, que era o relator, ele reconhece então o caráter constitucional da norma do ADCT, não admitindo essa imutabilidade em razão da transitoriedade, mas reconhecendo-se nesse termo, nessa situação ali, a possibilidade dessa reforma, haja vista ali a necessidade naquele momento, tá? E aí nós temos um julgado. Mas ele vai concluir que é absolutamente ilógico pretender-se que a execução transitória, por causa da sua transitoriedade, seja imutável, inclusive por restringir-se ou dilargar-se o período de transitoriedade. Então vejam, o adequado, o normal é que o ADCT ele não seja alterado, mas somente caso aquela transitoriedade já tenha ocorrido, ou seja, a norma tenha sido então exaurida, porque seria, segundo então aqui o ministro, ilógico você pretender que essa causa de transitoriedade ela seja imutável, que jamais seja alterada, haja vista que em alguns momentos torna-se necessária então essa alteração, essa reforma que se dá então por meio de
emenda constitucional através do poder constituinte derivado reformador. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade e veremos então o poder constituinte.